Para a direita, o Estado é mínimo só quando convém. Quando uma empresa quebra ou precisa de dinheiro, é para os cofres públicos que ela corre. Mas se o assunto é sobre a anarquia das redes sociais, qualquer tipo de fala sobre regulamentação das redes vira um ataque à suposta liberdade de expressão. Mas fica aqui no vídeo para você entender como, apesar dessas big techs se venderem como um terreno neutro, uma terra de ninguém, onde todos podem comentar, expressar suas opiniões livremente, elas na verdade são um projeto de classe. Para começar, a monetização é baseada em engajamento. O que gera o engajamento é interação. O que gera mais interação é o que causa choque, indignação, polarização. Os algoritmos são feitos para manter a gente assistindo na tela o máximo de tempo possível. Porque quanto mais tempo você passa assistindo, mais publicidades eles conseguem jogar para cima de você. E é justamente porque essas coisas como vieses e desinformação prendem muitas vezes a atenção das pessoas. Então é justamente isso que as redes sociais vão beneficiar. Quem gerencia as redes sociais? Bom, quem gerencia são os algoritmos. Mas a pergunta que eu deixo para vocês então é: se os algoritmos gerenciam as redes sociais, quem gerencia os algoritmos? Quando você usa suas redes sociais, enfim, ali rolando a tela, assistindo seus vídeos, por exemplo, seja para se informar ou seja para simples entretenimento, isso gera dados sobre você, sobre suas preferências. Dados esses que são apropriados pelas redes sociais que você está utilizando. Esses dados são extremamente valiosos. Eles são utilizados pelas redes sociais das quais você consome conteúdo para serem vendidos para os anunciantes. Os anunciantes precisam dos seus dados para saber para qual público eles devem entregar seus produtos. Mas se esses dados são entregues para empresas que depois vão nos entregar anúncios com o objetivo de nos vender produtos, isso significa que as plataformas se apropriam deles gratuitamente, sem nos pagar nada. E as plataformas não são simplesmente redes sociais, elas atuam como infraestruturas que intermediam relações entre grupos sociais. É só você parar para pensar, por exemplo, que as plataformas elas sequer produzem conteúdo. Elas se apropriam do conteúdo que os criadores de conteúdo fazem. Além do uso dos seus dados para venda para os anunciantes, eles também são usados para treinar os próprios algoritmos para se tornarem cada vez mais eficientes, podendo prever e moldar cada vez mais e melhor o seu comportamento. É a primeira vez na história da humanidade que um grupo de empresas controla a infraestrutura e também os fluxos de informação. Isso é um monopólio gigantesco e muito perigoso, que a gente ainda sequer tem noção do tamanho disso. Porque quem controla a infraestrutura também controla o conhecimento que é distribuído através dela. Muito se fala em soberania nacional, mas uma verdadeira soberania começa com a nossa autonomia quanto ao nosso conhecimento. Começa com a gente podendo escolher o que a gente vai aprender, o que vai ser mostrado, qual história vai ser contada. E a maior força política dessas plataformas é justamente o monopólio sobre o conhecimento, já que elas dominam tudo, como foi dito, desde a infraestrutura até os fluxos de informação, o que as faz poder escolher tudo que vai ser mostrado para você. Sabendo disso, se conclui logo, logicamente, que para ter soberania nacional a gente precisa da regulamentação dessas mesmas redes sociais, da regulamentação das plataformas. As Big Techs defendem muito uma suposta liberdade de expressão, mas como a gente vai ver, não é por uma convicção democrática que elas defendem essa suposta liberdade de expressão. Isso que elas defendem, na verdade, é a liberdade de se apropriar e vender os seus dados impunemente e não a sua liberdade de se expressar. Muitos conteúdos são escondidos, enquanto outros são simplesmente inflados. E apesar desse poder de escolher o que vai ser mostrado ou não, as plataformas não têm nenhum tipo de responsabilidade pelo conteúdo que elas deixam de promover ou que promovem. Isso porque elas não respondem judicialmente pelas consequências dos conteúdos que elas decidem mostrar. Um sistema muito sórdido, onde o que domina na verdade é o ódio, porque o ódio gera engajamento.
ódio gera interação. O PL 2630 de 2020 exige transparência sobre os algoritmos de recomendação, além de combater fake news e também os perfis falsos. Mas ele foi chamado pela extrema-direita de uma forma bastante pejorativa de PL da censura, em algo que é claramente um ato de terrorismo, visto que esse nome tem muito impacto, esse nome causa medo nas pessoas. Uma estratégia muito suja de guerra psicológica é inclusive amplificada pelas próprias plataformas. Isso é lógico, visto que esse tipo de argumento, esse tipo de fala, é justamente o que elas precisam. O 8 de janeiro, com a invasão aos três poderes, orquestrada ali por muitos patriotas, foi a maior prova de como as redes sociais podem, e na verdade sim, influenciam e muito na nossa política, diretamente. E isso porque essas próprias plataformas serviram como um local de incitação, organização e financiamento do 8 de janeiro de 2023. Elas não foram neutras, elas escolheram muito bem o seu lado. E aqui a gente já encontra uma contradição. As mesmas plataformas que se dizem ser a favor da liberdade de expressão acabam gerando o caos que vai contra a própria democracia burguesa. Isso porque os ataques à democracia nasceram justamente das redes sociais. E aqui eu acho que a gente pode dar uma olhadinha breve para o exemplo do Estado chinês. Por lá, a China implementou regulações das plataformas em uma série de 30 artigos, criando regras sobre o uso dos algoritmos no país. Essas regras valem para empresas que lidam com dados chineses de fora da China ou mesmo dentro da China. A China possui uma lei de segurança cibernética que não permite que coisas como o 8 de janeiro aconteçam por lá. Desinformação é tratada como uma ameaça à segurança nacional e não como uma falsa liberdade de expressão que acaba servindo somente como um discurso de fachada que alimenta até mesmo o fascismo ao invés da democracia, mesmo ela sendo a democracia burguesa. Eu acho que até aqui ficou muito claro como essas redes sociais, mesmo defendendo uma tal liberdade de expressão, elas acabam contraditoriamente alimentando discursos que vão contra a própria democracia. Então aqui a gente já percebe algumas limitações muito claras. E para dar um exemplo do poder que essas plataformas vêm ganhando de influência na política mundial, porque elas estão sendo utilizadas como ferramentas do imperialismo dentro dos países, e o nosso país foi só mais um exemplo disso. Eu acho que o melhor exemplo atualmente é a gente falar do caso Palantir. A Palantir é uma empresa de IA, inteligência artificial, que foi fundada com o capital da CIA. E para quem não sabe, a CIA é basicamente um órgão de inteligência dos Estados Unidos cujo objetivo é, por exemplo, desmantelar governos de países que não estejam alinhados às vontades dos Estados Unidos e desestabilizar governos que não queiram se curvar ao imperialismo estadunidense. A Palantir hoje em dia é uma das empresas mais perigosas do mundo. Isso porque ela se desenvolveu diretamente nos braços da CIA, tendo acesso direto aos analistas da própria CIA. E como o próprio diretor da empresa deixou muito claro, o objetivo é otimizar a cadência de morte. Basicamente, o jeito que a Palantir opera militarmente, ajudando o exército dos Estados Unidos, eles utilizam seus sistemas de IA para identificar e eliminar alvos militares. E para isso eles se utilizam de dados, como por exemplo dados de satélites ou mesmo dados de internet que são compartilhados próximos a esses locais, aos quais a inteligência estadunidense tem acesso. O sistema principal é conhecido como Maven e foi oficializado pelo Pentágono como o sistema central oficial do Exército dos Estados Unidos. Além dos dados de internet e de satélites, são utilizados também drones e aviões de espionagem, assim como informações de telecomunicações que são interceptadas pelo serviço de inteligência. O massacre de Minab foi um exemplo muito claro disso. Um ataque do exército estadunidense a uma escola de crianças no Irã, que terminou com a vida de centenas delas. Fontes do exército estadunidense disseram ter sido um erro de sistema, que o sistema simplesmente interpretou errado as informações
classificando a escola como infraestrutura militar. E aí fica essa questão aí para quem quiser acreditar que realmente foi isso. Inclusive, a Palantir está inclusa numa lista suja da própria ONU. E dentre os posicionamentos políticos muito claros da Palantir, está, por exemplo, defender o rearmamento de países como a Alemanha e o Japão, que foram desarmados após o fim da Segunda Guerra Mundial. As Big Techs são quem realmente controla o Estado, nos Estados Unidos. Na China é o contrário, a gente precisa lembrar que o Estado chinês é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Lá não são as Big Techs que comandam o Estado, é o Estado que comanda as Big Techs. A luta de classes está muito presente na internet, muito mais do que a gente imagina, muito mais do que às vezes a gente percebe, do que a gente vê no nosso dia a dia. A escala 6x1 extrai mais-valia do seu corpo. O algoritmo extrai mais-valia da sua atenção. A mesma burguesia que assinou o decreto da CNI contra o fim da escala 6x1 é a mesma burguesia que é contra a regulamentação das plataformas. Muitas pautas, como a própria 6x1, primeiramente ganham tração na internet, para depois começarem a se manifestar mais fortemente nas ruas, ocupando o espaço público. O Estado chinês classifica o conteúdo na internet de 3 formas: conteúdo negativo, conteúdo ilegal e conteúdo positivo. O conteúdo negativo são, por exemplo, comentários indesejados sobre algumas tragédias. Esse tipo de conteúdo negativo é desencorajado nas redes sociais. Já os conteúdos ilegais são, por exemplo, ameaças à soberania nacional, disseminação de notícias falsas ou violência. Esse tipo de conteúdo é proibido. Já o conteúdo positivo, que é encorajado pelas redes sociais, são, por exemplo, conquistas nacionais, conteúdos sobre a pátria, sobre os heróis nacionais, sobre teoria do partido. Na China, as plataformas são legalmente responsáveis pelos conteúdos que são publicados nelas. Ou seja, se alguém posta um conteúdo com algum tipo de coisa que pode dar problema judicialmente, por exemplo, violência, exposição de menores de idade, qualquer coisa do tipo, quem é responsável por esse conteúdo, além de serem os pais, no caso de crianças, são as próprias redes sociais. Então aqui é muito óbvio que as plataformas que hospedam esses tipos de conteúdo, que divulgam esses conteúdos, devem ser responsabilizadas pelo que acontece com esses conteúdos, pelas consequências que eles causam. E aqui no Brasil é justamente o oposto. Conteúdos como violência, sexualidade e muitas outras coisas sórdidas são divulgados, são encorajados, são alimentados pelo algoritmo das redes sociais sem elas sofrerem nenhum tipo de consequência legal, judicial por isso. Muito pelo contrário, elas têm lucros bilionários, multibilionários com isso. Inclusive na China, influenciadores que vão falar de assuntos como saúde, educação, direito, precisam ter credenciais verificadas, como diplomas ou licenças. Assim como a economia não é uma lei natural, a internet também não deve ser uma terra sem lei. É urgente para nossa soberania nacional que a gente faça a regulação das redes sociais, inclusive para impedir que coisas como o 8 de janeiro de 2023 se repitam. Porque, como eu já disse nesse vídeo, as redes sociais são utilizadas como ferramentas do imperialismo para influenciar na política do nosso país e fazer aquilo que eles querem que seja feito aqui. As redes sociais censuram conteúdos que elas acham que são prejudiciais para os seus interesses políticos. E por outro lado, elas beneficiam, elas encorajam, distribuem mais, elas inflam conteúdos que estiverem em favor dos seus interesses políticos. Então as redes sociais não são um lugar neutro. As redes sociais não são um lugar de liberdade de expressão. Elas têm um lado muito claro, um lado muito bem definido. As redes sociais priorizam uma classe. E para nós, enquanto trabalhadores, é muito importante coisas como a regulamentação das plataformas. Isso porque se você consome conteúdo de esquerda, por exemplo, você já deve estar acostumado a saber que esses conteúdos são comumente
escondidos nessas plataformas, que esses conteúdos são apagados, são desincentivados. E aproveitando esse gancho, eu já te peço, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para esse vídeo chegar para mais pessoas. Justamente porque fazer esse tipo de conteúdo significa ir contra aquilo que as plataformas querem que seja dito. Então se faz mais necessário do que nunca a nossa união por pautas como essa. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa seu comentário sobre o assunto, soma aí o que você pensa, o que você acha sobre isso e se inscreve para estar aqui comigo nos próximos vídeos do canal. Valeu e até a próxima!